Boa noite para todos. Hoje nós vamos falar sobre orientações e cuidados para as pessoas com doença falciforme. Então hoje nós vamos falar, hoje será eu, o live será comigo e com a professora Elaine Gesteira. Eu vou chamar ela aqui. Ela não está online. Então vamos iniciar até a professora Elaine entrar. Só vou chamar ela novamente aqui, por favor. A Elaine Gesteira é coordenadora de um projeto de extensão, o qual eu também faço parte, mas ela é a coordenadora do projeto. Professora Elaine Gesteira, que vocês veem aí embaixo, é um projeto de extensão para as pessoas e famílias das pessoas com doença falciforme, aqui no município de Divinópolis. E no ano passado foi feito um projeto com as intervenções educativas com um grupo de famílias de crianças e adolescentes com doença falciforme aqui no município de Divinópolis. Os integrantes desse projeto é a coordenadora, a professora Elaine Gesteira, que vocês veem embaixo, eu, a professora Edilene Araújo da Silveira, a professora Valquíria Jesusmara dos Santos, as três são do GAD de materno-infantil, Elaine atua na área infantil e adolescente, professora Valquíria na área materno, professora Edilene na área de saúde mental. E também nesse projeto, não poderíamos deixar de citar e de falar as discentes que nos acompanham, bolsistas e voluntárias, que é a Flávia dos Santos, a Letícia Camilo, a Merielle Souza, a Nayara, a Vila de Souza e a Tayane Andrade. Sem elas, essa parceria seria impossível dos encontros e dos treinamentos que nós fizemos, inclusive no Hospital São João de Deus, que nós fizemos no pronto atendimento. Então, vou dar início com os cuidados e orientações para as pessoas com doença falciforme, iniciando com uma pergunta para a Elaine Gesteira. Elaine, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, gente, boa noite. Então, a primeira pergunta, o que é a doença falciforme e por que esses indivíduos com doença falciforme são grupo de risco para a Covid-19? Então, acho que em primeiro lugar a gente precisa compreender. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá. Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que compreender o que é a doença falciforme. Então, assim, eu vou falar de uma forma muito objetiva. Se a gente fosse adentrar, tem muito mais coisas para a gente discutir, mas justamente para a gente ligar com essa questão da Covid. A doença falciforme é uma doença muito comum no nosso país, né? Ela é de origem afrodescendente, então estima-se aproximadamente pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Que nós temos aí por volta de 3.500 crianças nascidas com a doença falciforme. Isso fora o traço falciforme. Mas a doença falciforme, ela é uma doença crônica, hereditária, né? E que é acometido a hemoglobina, né? A hemoglobina, principal pigmento aí das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Essa hemoglobina, por sua vez, ela sofre um processo de mutação. Então, o gene da hemoglobina, ele é alterado. E automaticamente, sendo alterado esse gene, ele vai configurar uma hemácia, né, na forma de S, ou seja, daí o nome falciforme, né? E ele vai configurar essa hemácia,
que ela agora vai deixar de ser mais flexível e passar tranquilamente pela corrente sanguínea e vai passar agora a ter esse caráter em forma de foice. Uma hemácia dura em média uns 120 dias. No caso, hemácias falcêmicas, a durabilidade é em torno de 10 a 90 dias, ou seja, vai acontecer uma tem uma hipótese dessa hemoglobina em forma de S, ela tem uma aderência maior ao endotélio vascular. Consequentemente, há um retardamento circulatório. Dentro desse retardamento circulatório, infelizmente, acontece um fenômeno de aglutinação dessas hemácias, que é conhecido como falcização. Essa falcização, ela vai obstruir a luz de um vaso, seja ele em qual órgão for. Então, pode acometer o cérebro, os rins, né, as extremidades. Tanto é que crianças têm muitas crises dolorosas de mãos e pés, né, conhecida como síndrome mão e pé. Mas as crises dolorosas, elas acompanham não só aí na faixa infantil, como ao longo da vida. Acontecer, né, ela tem uma complexidade hematológica, epidemiológica importante, né? Ela é um problema de saúde pública, se a gente for pensar por aí. E aí, mediante isto, nesses fenômenos de falsização, principalmente em crianças, a gente vai ter as crises dolorosas em primeiro lugar e a crise de sequestro esplênico. Então, se nós pensarmos na falsização específica do baço, que já é um órgão hematopoético, que o baço já tem um retardo circulatório natural, somando a situações em que leva à desoxigenação dessas hemácias, né? O que vai acontecer? Infecções, né? Febre, desidratações. Isso vai, as baixas temperaturas, pode desencadear o fenômeno da falcização. Esse fenômeno de falcização acontecendo principalmente no baço, né? Vai levar a uma crise de sequestro esplênico. Só que isso acontece repetidamente. E nesse movimento de acontecer repetidamente, infelizmente chega num processo de fibrose do tecido. Ou seja, isso é uma asplenia funcional, né? Ou uma autoesplenia, a criança desenvolve isso ou na fase adulta, enfim, adolescente, pode ser uma esplenectomia, ou seja, indicativo de retirada, porque o sequestro esplênico está sendo realmente uma recorrência na vida dessa criança, por exemplo. Em contrapartida, do sistema imune. Então, essas crianças, a partir daí, as crianças, adolescentes, adultos, vão se tornar imunossuprimidos. E os imunossuprimidos estão no grupo de risco da Covid-19. Diante de todas as complicações que podem ter, né, nós temos aí, como eu disse, as crises dolorosas, a crise de sequestro esplênico, mas nós vamos ter também, que não é incomum de ter, principalmente serviços de urgência e emergência, a síndrome torácica aguda, conhecida como STA. Essa síndrome torácica aguda, ela ocorre especificamente por infecções, principalmente pulmonares, as pneumonias. Então, a criança pode entrar numa síndrome torácica aguda por uma infecção, por vários. Então, Elaine, agora que nós estamos no outono e vai entrar o inverno,
é maior chance das pessoas com doença falciforme terem crises dolorosas? Sim, com certeza, porque as baixas temperaturas é um fator desencadeante. E aí a gente normalmente fazemos algumas orientações enquanto cuidados, né, de enfermagem aí, no sentido de agasalhar, evitar a exposição. Elaine, o Oi, pessoal tá. Elaine, oi, pode falar. Elaine, o pessoal Oi. está falando que está falhando, o seu áudio está falhando, tá? Hum, Eu tá, vou tirar você e vou te chamar novamente, tá bom? ok, tá bom. Tá ok? Certo. Mas nós vamos continuar conversando enquanto a Elaine vai entrar novamente. Então, agora, neste período, é um período que as pessoas com doença falciforme, elas podem ter crise febril, elas podem ter crises dolorosas, e junto com essas crises dolorosas também ter crise febril, né? Em pleno Covid-19 é algo bastante complexo, né, Elaine? Até para eles, quando procurar o pronto-socorro, quando ele procurar atenção básica e tudo. Hoje em dia, o que o Ministério da Saúde fala, e nossas normas e tudo, nossos protocolos, é procurar atenção primária inicialmente. E aí, a atenção primária, imediatamente falar que é um imunossuprimido, que é uma pessoa com doença falciforme, e aí, que aí ela vai ser atendida em sala privada e tudo, e que está com febre, os sintomas, que aí vai ser avaliado nessa atenção primária qual vai ser a melhor conduta e para onde essa pessoa será encaminhada. Se vai para casa mesmo, se é medicado, vai para casa, como estão as medicações dela. Então, avaliado o caso dessa pessoa. Sim, sim. É importante a gente Tem salientar alguma a pergunta para questão. mim, Elaine? É importante a gente salientar, só acabando de concluir, essa questão mesmo da unidade básica de saúde como a porta de entrada no sistema, né? Então, assim, fazê-los compreender que é necessário essa Exatamente. avaliação primária para depois decidir o que vai ser feito, né? Acho que depois a gente vai falar de situações que não tem jeito, que ele realmente tem que ir direto para pronto atendimento, né? Mas aí depois, E, ao longo aqui da nossa conversa, a gente pode retomar isso. Bom, então uma pergunta aí para a Patrícia. Como os pacientes com doença falciforme devem se comportar, né, para manter-se saudáveis diante dessa pandemia, então? em primeiro lugar, lembrar, não deixar de fazer uso dos medicamentos prescritos e de rotina. É a primeira coisa. Não deixar de fazer uso dos medicamentos. Aumentar a ingesta hídrica, entendeu? Então tem que aumentar. Ouviu, Letícia, que eu sei que está online? Acabou de entrar. Aumentar a ingesta hídrica. Pois é, que já não gosta de ingesta hídrica, ainda tem que aumentar a ingesta hídrica, viu? E descansar, evitar estresse e as pessoas descansarem. Se a gente for ficar ouvindo notícias 24 horas sobre Covid-19, sobre as situações, isso gera muita angústia e muito estresse. Então, a pessoa tem que ter momentos para ela desestressar e ela procurar também descansar. Com isso, ela vai manter-se saudável, apesar da questão da pandemia e tudo. Então, principalmente, não esquecer daquelas medidas que todas as pessoas estão tendo que fazer e é obrigatório atualmente. Higienização das mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Sempre não tendo álcool gel, que a gente sabe que está com dificuldade, lavar as mãos com água e sabão mesmo. O importante é lavar por no mínimo 20 segundos, lembrar de todos os dedos, interdígitos, a ponta dos dedos também. Então, lavar as mãos. A questão da etiqueta respiratória, que tem sido tão falado, usar um papel que você possa desprezar se você for tossir ou espirrar, usar o cotovelo se você for tossir ou espirrar, né? Evitar, e antes de mais nada, a pessoa que tem, o idoso, a pessoa imunossuprimida, a pessoa que é diabético, que tem hipertensão severa, cardiopata, aquela lista que a gente já falou, pacientes oncológicos em tratamento,
evitar ao máximo sair de casa. Que, de preferência, escolha uma pessoa da família que não esteja no grupo de risco para ser a pessoa eleita quando precisar sair de casa. Sair o menos possível, mas eleger uma pessoa que não esteja no grupo de risco. Então, isolamento. Isolamento. Tá? E ao médico, se necessário, somente se necessário. Pode ligar no Hemominas, o Hemominas está funcionando apesar de portas fechadas, mas eles estão fazendo ligações, eles estão recebendo as ligações e orientando os pacientes, o hemonúcleo daqui. Inclusive as transfusões também estão recebendo os doadores, tá? E está tendo todo o rigor de 2 metros de distância entre os doadores. Está demorando mais a doação, mas em compensação mantendo toda a segurança para as pessoas que lá adentram, o que é muito importante, tá? E outra coisa, de preferência, você ter medicamentos e suprimentos por um período prolongado, porque você vai ficar mais tempo dentro de casa. Uma coisa que eu quero falar, eu sei que está lá para frente, mas eu quero falar porque a gente está falando doença falciforme, Covid-19, doença falciforme, Covid-19. Tem casos de pessoas com doença falciforme e que, com Covid-19, portadores de doença falciforme, pessoas com doença falciforme, temos sim. Na China, nós não tivemos esses dados, que foi o primeiro epicentro, porque lá os casos de doença falciforme são raríssimos. Mas nos Estados Unidos, o atual epicentro, e lá tem cerca de 100 mil pessoas que são pessoas com doença falciforme, tem casos notificados sim. Atualmente, a última atualização, eles estão atualizando todas as sextas-feiras, uma vez por semana. No dia 3 de abril foi a última atualização de pessoas com doença falciforme e Covid-19 nos Estados Unidos. Até agora, tem notificados com doença falciforme, desses 100 mil, 27 com doença falciforme, isso em 8 estados americanos, tá? Não é só em Nova York, o grande epicentro, isso em 8 estados americanos, e que vieram a falecer até o momento 4 pessoas com doença falciforme Covid-19, infelizmente vieram a falecer. Então, esses são os dados epidemiológicos que nós temos, o mais atual. Na sexta-feira, eles vão a sociedade irá soltar novos dados lá nos Estados Unidos. Aí nós vamos divulgar para vocês através da página do Instagram e do Facebook do projeto Educar Falciforme, que no nosso caso no Facebook está Educar e Falciforme UFSJ. Então, todas as sextas nós iremos divulgar para vocês a atualização de acordo com os dados epidemiológicos que nós temos dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós não temos estes dados acessíveis. Até porque lá os testes estão sendo feitos em massa. Aqui, não. Por enquanto, não. Nem sabemos se vamos chegar a isso. Uhum. Não é verdade, Elaine? Verdade. Eu acho que tem uma pergunta aí, se não me engano, que passou, perguntando se no caso do portador de doença falciforme, se ele deve ser afastado do trabalho, né? Devido a estar no grupo de risco. Sim, ele deve ser afastado, né? E com ele tem, certeza. né? Ele tem realmente assim a própria patologia. Ele tem uma carta, né, específica do seu hemocentro, né? Então assim, ele não pode de fato estar trabalhando. Pode trabalhar dessa forma. Ele vai trabalhar com home office. Exatamente. Home office. Ele vai trabalhar com home office. As meninas estão falando aqui no Facebook, o projeto é Educar Falciforme. Tá? Certo, Isso. meninas? Uhum. Eu vi passando aí. Educar Falciforme. Tem o FSJ? Não, Educar Falciforme, o FSJ. A Nayara acabou de postar aqui, que é uma dos nossos braços direito e esquerdo. Acabou de postar aqui para nós. Educar Falciforme, o FSJ. Obrigado, Nayara. Agora vamos dar continuidade às perguntas.
É porque tem o Educar e Falciforme, acho que é até oportuno dizer, porque na verdade existe o nosso grupo lá onde nós postamos, né, material científico e tudo. E tem o Educar e Falciforme, que foi criado justamente neste momento da pandemia como canal de comunicação para as famílias. Porque até então nós sempre fazíamos o que? As visitas domiciliares, né? E agora, tendo em vista tudo que nós estamos vivendo, nós procuramos criar essa página onde as famílias possam tirar possíveis dúvidas, né? E também como apoio, né? Sobre tudo, sobre qualquer assunto que elas desejam falar, tá certo? Então é por isso que vai ter esses nomes muito próximos, ok? Isso. Lembrando que o ano passado, até o início deste ano, foram feitas visitas a essas famílias de crianças e adolescentes com doença falciforme pelo projeto, e eles estão em acompanhamento. Então, agora o acompanhamento está tendo que ser mesmo via online mesmo, tá? E via telefone, via não presencial. Agora, uma pergunta para a Elaine. Os pacientes que usam hidroxiureia, inibidores da ECA, deverão continuar usando? E a ECA é enzima cardioversora da angiotensina. Nós temos, inclusive, adolescente que faz uso desse medicamento. Tem que continuar usando, Elaine? A hidroxiureia é uma medicação, assim, extremamente relevante para esses pacientes, né? Porque, na realidade, é uma medicação que vai manter a prevenir o fenômeno de falsização. Então, essa droga é extremamente importante Elaine, para os pacientes. Elaine, tô ouvindo. Tá falhando um pouco. Tenta falar um pouco. Tá falhando um pouco, tá picando. Tenta falar um pouco mais devagar. Tá. Então, voltando. A hidroxiureia, qual que é o principal papel dessa medicação? É manter os níveis de hemoglobina fetal elevados. Porque quando eu tenho hemoglobina fetal elevada na corrente sanguínea, automaticamente a hemoglobina S falciforme ela vai estar diminuída. E a elevada é justamente nós chamamos de fenômenos também vaso-oclusivos, ou seja, de obstrução na luz do vaso. Igual eu expliquei inicialmente, né? Essas manter as medicações. Agora, é importante entrar em contato com o seu médico, porque cada caso vai ser avaliado, né, individualmente. Mas, a princípio, é para manter sim, tá? Então, ainda mais que, principalmente grupo de adolescentes, né, eles acabam, às vezes, desenvolvendo hipertensão. Ô, Elaine, tá travando muito, o pessoal tá falando que tá travando e picotando. Elaine, tá travando muito e picotando muito sua voz. Eu vou tirar você de novo e te chamar, tá bom? Tá picotando muito a voz. Tá travando muito. Tá lendo aí? Vou entrar novamente. Então, as pessoas não podem deixar de tomar os medicamentos, tá, gente? Então, de jeito, hipótese alguma, deixar de tomar hidroxiureia. Voltou? Estão me ouvindo? Agora eu vou te fazer... já falei a questão. Agora eu vou fazer outra pergunta quanto a questão das pessoas que fazem uso dos inibidores da enzima cardioversora da angiotensina. Por que estão falando
tanto que esse medicamento que as pessoas hipertensas fazem uso, por que elas são mais suscetíveis ao Covid-19 e que elas têm mais probabilidade de agravar o caso, de ter pneumonia? É verdade? O que tem sobre isso hoje em dia? Eu acho que o grande equívoco. Vocês estão me ouvindo agora? Agora está bom. E fala bem devagar. O grande equívoco ocorrido é por conta de uma pesquisa que foi feita em animais. Na época que surgiu o coronavírus, Elaine, está travando. Está travando, Elaine. oi, Está travando. A sua internet, você está usando a internet mais potente que você tem? Porque está travando sim. ouviu? Eu vou abrir, não sei se pode Não, está ajudar. Vamos travando ver tudo. aqui. Você está pelo celular? Está travando? Estou? Uhum. Pelo celular? Pelo celular, isso. Mas estou usando a minha internet mais potente. Tá. Mas está falhando muito. Muito, muito, muito. Uhum. Vai abrindo a porta lá, enquanto isso eu vou falando dessa questão do inibidor da ECA. Qual é a realidade que nós temos hoje? Estudos em humanos não confirmaram os resultados de que as pessoas que fazem uso com inibidores da ECA, que eles têm maior probabilidade de contrair o Covid-19. Nós temos estudos, sim, em animais, que realmente, com estudos com animais que foram feitos, que o coronavírus, a família coronavírus, nós temos elas desde 1960. Então, em outras SARS que nós fizemos, em outras pessoas com coronavírus, que já teve anteriormente outros de outras famílias, não o SARS-CoV que nós estamos agora, o SARS-CoV-2, mas nós já tivemos outros. Tiveram estudos com animais, inclusive, e diz que essas doenças, pode ser que os inibidores da ECA levem a um comprometimento pulmonar e acaba levando a pessoa a ter casos mais graves, sim. Mas isso foi feito in vitro, em animais, não com seres humanos. Então, o que as sociedades todas de cardiologia americana e europeia estão falando? Caso a caso. Se ele tiver Covid-19, ele tem que entrar em contato com o hematologista que o acompanha, e esse hematologista e o cardiologista vão verificar se mantém ou não a ECA. Então, vai ser o caso a caso. Fora isso, é para manter, e essa questão de suscetibilidade, porque faz uso de inibidor da ECA, não temos comprovação científica ainda. Não temos essa comprovação científica em humanos. Então, é para manter o uso de inibidores da ECA. E se a pessoa for ficar em isolamento, ela não vai contrair o vírus, certo? E se ela, por acaso, vier a contrair, neste caso, aí vai ser avaliado caso a caso daquelas pessoas que fazem uso dos inibidores da ECA, tá bom? E nós temos aqui que fazem uso de inibidores da ECA. Agora vamos tentar lá, Elaine. Quais os cuidados para os pacientes que necessitam ser hemotransfundidos mensalmente? Essa pergunta, ela está muito ligada àquela questão da hidroxiureia, né? Porque, assim, os pacientes, né, os médicos realmente tentam prescrever hidroxiureia como tratamento para evitar essas hemotransfusões mensais. Está falhando muito. Está cortando o tempo todo. Do roteador aqui, entendeu? Não sei se... Pronto, estão me ouvindo? Agora ouvi. Agora Tá. ouvimos. Então, no caso, a indicação e o paciente começa a apresentar efeitos colaterais, cefaleia, náuseas, vômitos,
médico Elaine, pode... Oi. Ah, Elaine, tá travando demais, não tá dando para entender nada. Vai para onde fica o seu hum, Wi-Fi, onde ele tá. sai? É nesse local que você está? É aqui próximo. Peraí. É... É bem próximo. Deixa eu ver se melhora Ah, aqui. tá. Tentar puxar Agora mais. você falando, a gente Melhorou? melhorou. Então Tá. vamos falando Eu acho que era devagar. a porta aqui. Deve ter dado interferência. Então, assim, é preferível o uso da hidroxiureia. Porém, há casos de efeitos colaterais, como cefaleia, náuseas e vômitos, né? E, às vezes, dão preferência para a hemotransfusão mensal, né? Isso em crianças, adolescentes e adultos. Mas, se for indicativo dessa hemotransfusão mensal, o médico pode reavaliar se não é necessário tentar voltar na hidroxiureia. Isso para evitar as hemotransfusões por conta também das reservas do banco de sangue. Mas se não houver maneira e a critério médico não der certo voltar para o uso da hidroxiureia, ele deve sim manter com todo cuidado, né? Aí com a sua máscara cirúrgica E ou fazer caseira. essas transfusões com máscara, com todo cuidado. O Exatamente. horário vai ser agendado para ele, Uhum. exclusivamente lá no Hemonúcleo. Ele vai ter Exato. todo um atendimento individualizado para que ele tenha o contato com o menor número de pessoas Uhum. possíveis. E se Sim. tiver mantendo essa distância de 2 metros e os Uhum. profissionais devidamente paramentados, tá? Exatamente. Eu acho que é E até bom, né, Patrícia, porque você esteve lá recentemente, né? E aí você viu o terça-feira eu movimento, fui lá doar no sangue. caso aqui em Divinópolis, né? Então, Isso, eu assim, fui no Hemonúcleo aqui. e aí tem que seguir todo esse rigor. Agora, após essa hemotransfusão, ao voltar para casa, voltar de máscara, sim, é aquele cuidado básico. Retirar sapatos, né? Já segue, deixa realmente numa sacola plástica, já retira essa roupa, lavagem das mãos, essa roupa condicionada numa sacola plástica, tomar banho, né? Fazer. Elaine, voltou a falhar. Nossa, mas agora estou do lado aqui do roteador, gente. Aí, na hora que você falou que você estava do lado do roteador, ficou ótimo. Tenta novamente agora. Você estava falando da questão das sacolas, nós ouvimos dos sapatos, das sacolas, de lavar as mãos. Parou aí, o resto foi tudo cortado. E Tá falhando, Elaine. Peraí que eu... Então, continuando, aquela higiene toda que você tem, deixar um sapato reservado só para você sair com ele, já que você vai sair o mínimo possível, você usar o mesmo sapato e deixar esse num local reservado na entrada da sua casa. Põe uma mesinha já com álcool gel, põe uma mesinha que já tenha um álcool gel, que já tenha, que você possa deixar embaixo ali o sapato. Usa sempre o mesmo sapato, você quase não vai sair de casa. Você pode sair de uhum, casa com o mesmo sapato. Para que você vai ficar mudando de exatamente. sapatos? Para depois você ter todo o trabalho de higienizar? E reforçando, o lavar as roupas não precisa ser com água quente. Só o próprio sabão em pó que a gente faz uso É já água. serve a lavagem na máquina com o próprio sabão em pó, ou lavagem com sabão em pó no tanquinho, seja no que for. Não precisa de água quente, tá bom? Não é necessário. Só lavagem com o sabão em pó o vírus já vai ser eliminado, tá bom? Então, essa preocupação, água quente ou não, nem todo mundo tem máquina de lavar com água quente e não precisa ferver, lavar, usar panela e tudo. Não precisa disso, tá? Só o nosso próprio sabão
já pode fazer isso. Higienizar a bolsa. E já deixa essa bolsa nesse local, nessa mesinha ali, já deixa ali, você higieniza e já deixa próximo da sua saída, tá? Outra coisa que estão perguntando, quem faz tratamento em BH deve continuar fazendo a transfusão em BH ou ela consegue fazer em Divinópolis? Olha, o mínimo de transporte possível, tá? Você vai conversar com o hemonúcleo aqui e de preferência que você faça aqui. Aí vai ser reportado o seu caso e tudo para você viajar e ter esse deslocamento o mínimo possível, tá bom? A pessoa que perguntou que faz tratamento em BH, tá bom? Então, nós temos o hemonúcleo aqui, está todo equipado e mantendo toda a segurança na questão do Covid-19. Então, você pode vir transfusionar aqui, tá bom? Então, todos os funcionários estão trabalhando e aqui você vai conseguir um bom atendimento, tá? E pode procurar o hemonúcleo daqui. Agora, Elaine, vamos tentar continuar com a questão das higienes que você estava falando? A questão do celular, que as pessoas andam e são tão dependentes dele. É importante limpar celular? Quem faz uso de óculos é importante? Tudo é importante. Principalmente os celulares aí vão ter que limpar. A questão até assim, por exemplo, de compras, dá preferência para cartões de crédito, que são mais fáceis de higienizar, o dinheiro é mais complicado. Então, assim, tudo tem que manter esse padrão de higiene. Mas lembrar que o primeiro passo é a lavagem das mãos. De 15 a 20 segundos, lavar né, palma com palma, dorso. Eu acho que isso está na Anvisa, né? A gente pode também disponibilizar depois, mas isso está de fácil acesso. Lavagem das mãos rigorosas, né? Tem que ser assim. E a questão também do isolamento, de manter realmente, a gente fala de 6 pés a 1,80 metros. Então, é evitar realmente o contato. Isso vai ajudar a prevenir. Não ficar próximo de pessoas doentes. Então, aquilo que a Patrícia já colocou, você vai, né, no seu hemocentro, mas assim, tome também os seus devidos cuidados, observe o que também está ao seu redor. Né? Então, assim, são medidas importantes aí para que a gente faça essa hemotransfusão de uma maneira segura, né? Isso é segurança do paciente. Então, nós fazemos a nossa parte, mas o paciente também, com esses cuidados, é o que a gente espera aí para evitar o contágio. Outra coisa, a questão de 1,80 m, agora tá bom, tá ótimo. A questão de 1,80 m, 2 metros, o quanto é isso? Que fala, você manter 6 passos de distância. Isso, 6 passos de distância dá mais ou menos entre 1,80 m, 2 metros, lógico que vai depender do passos de cada um, mas 6 passos de distância da próxima pessoa. Né? Posso fazer uma pergunta agora, Patrícia? Deve. Não, mas pode terminar. Pode falar, já falei os 6 passos. A questão, no caso, né, do doente falciforme, e aí é a pergunta, né, de se de fato ele deve usar máscara facial. A questão da máscara facial. Nos Estados Unidos, o CDC, Central Disease Control, que comanda toda a questão de... O CDC tem pessoas do mundo inteiro que trabalham lá, especialistas na área de infecto, de epidêmio, da área de saúde coletiva, do mundo inteiro, e eles recomendaram para os Estados Unidos da América, que atualmente é o epicentro, que todas as pessoas saiam com máscaras quando saírem público. Aqui no Brasil já está sendo solicitado e orientado isso. Obrigatório, ainda não foi. Uma recomendação igual foi do CDC, todos devem sair, isso está sendo fiscalizado? Também não estamos ainda. Mas o ideal é que todos atualmente saiam com máscara, mesmo as máscaras caseiras. O importante dessas máscaras, se for fazer de algodão, 3 camadas. Você vai fazer de TNT? 3 camadas. Só 1, 2 camadas não vai chegar aos 86%, que seria uma máscara cirúrgica, que essas devem ser exclusivamente usadas
pelos profissionais de saúde, tanto a N95 quanto as máscaras cirúrgicas, para a gente, a questão de falta de material no mundo que está tendo agora. Então, você pode fazer essas máscaras em casa? Pode. Mas 3 camadas, seja do algodão, seja do TNT, do que for, eles estão falando também de filtro de café, mas sempre 3 camadas, tá bom? E você sempre vai colocar com elástico, retirar ela com elástico, amarradura, e nunca ficar colocando as mãos nela. É muito difícil você ficar usando máscara, gente, trabalhando com ela. Já trabalhei, eu fiz aprimoramento no Emílio Ribas, que a gente tinha que ficar um plantão inteiro paramentado, em isolamento. É muito difícil, dá vontade de coçar. Às vezes você transpira, que ela machuca, dá vontade de coçar e você tem que resistir. Você não pode coçar, não. Porque se você coçar por dentro, você vai estar contaminando. E toda vez que você for tirar, você tirar pela amarração ou tirar pelo elástico e nunca pela frente da máscara. Então é importante vocês orientarem as famílias de você, quem estiver fazendo máscara, todo mundo usar essa máscara, porque a máscara não vai te proteger, mas ela vai proteger o outro. Então, se todos estiverem de máscara, vai ser bom, porque aí é uma proteção para todos. Certo? É uma proteção para todos nós. Tem muita gente fazendo, né? Tem muitas pessoas fazendo a máscara. E assim, com uma falta assim, de preparo, fazendo com uma só camada. Então, eu acho importante propagar isso, né? Eu acho que a gente tem esse dever, igual a Patrícia está comentando, da gente propagar isso para a comunidade. Né? Muito sério. E nós temos pessoas que não têm sintoma, gente. Muitos não têm sintoma, principalmente as crianças e jovens. Eles podem adquirir Covid e ser assintomático. Por isso que o CDC, lá no Epicentro, nos Estados Unidos, determinou que todos saiam com máscara, por causa das pessoas que nós não sabemos. Ela pode estar com a Covid-19 e ser uma daquelas que não estão tendo sintomas. Digamos que é uma pessoa bastante sortuda, né? Mas não ter sintomas. Então, é para isso, para ela proteger todas as outras pessoas, tá? Porque nós temos isso. Tá? E outra coisa, o New England Journal of Medicine, agora do mês de março, eles fizeram pesquisa e tudo, e o aerossol do coronavírus, quando ele é espirrado, quando ele é tossido, ele pode alcançar de 1,5 m até 1,80 m, e ele pode permanecer no ar até 3 horas no ar. É muito tempo circulante. Por isso a importância e o que vem sendo frisado, falado nas mídias, falado e também nos Estados Unidos. A CDC já recomendou o uso dessa máscara, tá bom? Exatamente. E que tipo de máscara que deve usar? Já vou emendar aqui. Eu acho que a gente está falando demais, Elaine. Não, eu estou preocupada com o tempo. É isso que eu estou falando, a gente está falando demais. Por isso que eu já vou para a próxima, já falando. Então, talvez naquela das crises. TNT pode, mas 3 camadas. Não sempre lembrar de 3 camadas. E a importância, mesmo estando com a máscara, manter os 6 passos de distância, viu? Mesmo com a máscara, manter 6 passos de distância, tá? Agora, Elaine, como que o indivíduo com doença falciforme pode controlar as crises dolorosas? E se ele tiver essa febre, essa crise dolorosa, ele deve direto procurar o serviço de emergência? Então, essa pergunta ela é extremamente relevante, porque as crises dolorosas são as que mais levam na unidade de pronto atendimento. E nós temos muitos pacientes que estão acostumados a fazer uso de morfina, né? Porque a dor ela é insuportável. Então, assim, o que a gente monitora são essas crises dolorosas, orientamos, né, como cuidado, que eles tentem contornar a situação em casa. Em primeiro lugar, ter calma, né? Fazer o uso de compressas quentes, isso pode ajudar também. O repouso e uma hidratação abundante. Automaticamente, o doente falciforme tem que hidratar-se intensamente,
mas mais ainda quando ele tem as crises dolorosas, né? Isso ajuda o metabolismo, diminui a falsização. Agora, se a dor foi insuportável, com todas essas medidas e não surtiu efeito, muito provavelmente ele vai ter que procurar o pronto atendimento. Uma febre em que ele consiga monitorar em casa, faça uso de medicamentos analgésicos antipiréticos e resolva, ele está estável, não está apresentando nenhum desconforto respiratório, ele vai manter a calma e continuar em casa. Porém, se essa febre vir com dor torácica, né, e o sequestro esplênico, que é o aumento do baço, no caso em crianças, vai ter que procurar diretamente o serviço de pronto atendimento. Já não é mais a unidade básica de saúde que a gente havia dito lá anteriormente, né? Então, essa febre acompanhada com desconforto respiratório ou uma dor torácica que possa indicar o STA, que é a síndrome torácica aguda, e ainda com o aumento do baço, os pais são orientados a verificar esse aumento do baço, aí sim, o indicativo é realmente unidade de pronto atendimento. Exato. Outra pergunta, Elaine. Essa questão, se a pessoa, por acaso, começar com sintomas de Covid-19, se for sintoma leve, o que ela deve fazer? E se ela tiver alteração respiratória, começar com falta de ar, o que ela deve fazer? As duas, com sintoma leve, igual conduta, e com dispneia, falta de ar. O que ela deve fazer, ela tendo doença falciforme? Sintomas leves, né? Então, ela está com uma febre, né? Uma coriza, ela está com um quadro gripal. Ela também vai procurar a unidade básica de saúde, em primeiro lugar. Ela vai realmente dizer que está no grupo de imunossuprimidos. O profissional vai avaliá-la, né? Ela passa por essa triagem. E estando sem desconforto respiratório, ela vai para o isolamento em casa e o caso é notificado, tá? Isso não significa que o profissional não tenha que fazer o acompanhamento, seja por telefone, seja uma visita domiciliar neste caso, tá? Agora, se isso se complicou, há um desconforto respiratório, um aumento dessa frequência respiratória, dispneia, tiragem intercostal em crianças, retração de fúrcula em crianças, ele vai ter que procurar diretamente o serviço de pronto atendimento. E muito provavelmente vai entrar no protocolo para a unidade de terapia intensiva. E ao entrar na unidade de terapia intensiva, um hematologista deve acompanhar o caso. Porque muito provavelmente, pela piora da anemia, pela piora do quadro de hipoxemia, na realidade, ele vai ter que entrar com hemoderivado. Então, ele tem que ser acompanhado também pela equipe de hematologia e não somente pela terapia intensiva. Certo. Conseguiram ouvir? Deu para ouvir? Perfeitamente. Agora está excelente. Então, tá excelente agora. Agora a gente só está correndo por causa do tempo. Tá. No caso das doações sanguíneas, eu vou falar. Se a pessoa quiser doar sangue, ela não tem doença falciforme, mas às vezes um familiar, uma pessoa que ela conhece quer doar sangue. A pessoa não pode ser, se ela estiver infectada com coronavírus, teve Covid-19 positivo, depois que terminar todos os sintomas dela, que ela estiver bem, sem sintomas, após 30 dias do término desses sintomas, recuperação completa, ele pode, após 30 dias da recuperação completa, ele pode doar sangue, tá bom? Agora, se ele estava, as pessoas que apresentam diagnóstico confirmado de Covid-19, não vão poder, se ainda não estão recuperadas, não passou esses 30 dias após a recuperação, não poderão doar sangue, tá bom? Pessoas também com sintomas de respiratório, sintomas de gripe, de resfriado comum, também não estão sendo elegíveis para doação de sangue, tá? Não, lá eles estão barrando, não vai, tá? Tem que esperar 30 dias depois que esses sintomas terminem, tá bom? Agora, Elaine, a última pergunta aqui na questão do conselho. Qual conselho você daria para os familiares e as pessoas acompanhantes, cuidadores das pessoas com doença falciforme? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que esses cuidadores, né, eles precisam ir às ruas, né,
existe aí as necessidades essenciais, então não vai ter como não sair à rua. E ele é um cuidador do doente falciforme. Então, assim, ele vai para a rua, faz o que é necessário, o que é essencial, ao retornar para casa, os mesmos cuidados, retirar sapatos, a roupa e sacola plástica, lavagem correta das mãos entre 15 e 20 segundos, né? É importante falar da lavagem das mãos, de retirar os adornos, né? Anéis, pulseiras, retirar tudo. Manter unhas aparadas, né? Então, todo esse cuidado, o cuidador e o familiar tem que ter. E esse cuidado também com rigor, higienização dos materiais, né? De carteiras, enfim, tudo aquilo que já havia mencionado. E ele ter esse cuidado com o doente falciforme no sentido da aproximação. Então, ele primeiro precisa higienizar-se totalmente para ter esse contato. Agora, se ele estiver com a Covid-19, ele não mais vai ser o cuidador dessa pessoa, tem que eleger uma outra pessoa, ele tem que se isolar. É o isolamento mesmo, com quarto, né, e banheiro privativo de preferência. No caso, se o doente falciforme adquirir a Covid e o tratamento dele, né, ele está com sintomas leves e vai ficar em casa, é a mesma conduta, isolamento com banheiro privativo. Nós sabemos, né, cada um tem a sua realidade, às vezes não tem um banheiro privativo, mas aí ele pode utilizar-se daquele e aquele cuidador fazer a higiene correta a cada uso desse indivíduo, desse doente falciforme com a Covid-19. Então, o cuidado, ele tem que ser rigoroso, sempre com água sanitária, tá? Isso eu digo nas maçanetas, realmente também nas torneiras, tudo tem que ser muito, muito bem higienizado. E se for privativo, a mesma higienização. Ele tem que manter sempre esse cuidado, tá? E a questão do uso de máscara, né? Ele vai ter que usar máscara, neste caso, para o isolamento. E evitar o contato ao máximo aí com os portadores da doença falciforme. Queria só chamar a atenção para algumas coisas, nós já estamos terminando, mas queríamos chamar a atenção para algumas coisas. A pessoa que tem traço falciforme, ela tem esses mesmos riscos que nós estamos falando da doença falciforme? Não. A pessoa que tem traço falciforme, ela tem que tomar os mesmos cuidados que eu estou tomando, que não sou do grupo de risco e não tenho 60 anos, não tenho diabetes, não tenho hipertensão. Ele tem que tomar os mesmos cuidados para a sua faixa etária. Então, a pessoa que tem traço falciforme tem que tomar os mesmos cuidados que a população geral para a sua idade, tá bom? Exato. Outra coisa que eu queria lembrar. O nosso Instagram é Educar Falciforme e o nosso Facebook é Educar Falciforme UFSJ. Esses dados que eu falei aqui, epidemiológicos dos Estados Unidos, que está sendo divulgado a cada sexta-feira, as meninas vão colocar até amanhã, porque eu vou pedir para elas tradução, porque está em inglês, mas aí a gente vai traduzir embaixo na legenda direitinho, porque aqui tem o genotipo de cada caso. Se a pessoa é HBSS, quantos casos tem? HBSC, quantos casos tem? Isso é importante. A pessoa com doença falciforme pode ter essa curiosidade. Então, as meninas vão postar amanhã e todas as sextas nós vamos postar no Instagram e no Facebook para as pessoas ficarem sabendo da epidemiologia. Lembrando que esses dados epidemiológicos nós temos dos Estados Unidos, que é o atual epicentro. Aqui no Brasil ainda não temos esses dados que possamos divulgar. Assim que tiver, divulgaremos nas páginas do projeto. Tá bom? Patrícia. Oi, pode falar. Eu estou encerrando. Boa noite. Agora quem vai encerrar é a Elaine. Elaine? Oi, eu só queria complementar. Para vocês entrarem também, se quiser saber mais, né, no caso do portador de doença falciforme, se alguém estiver nos assistindo, ou mesmo para vocês propagarem para conhecidos, entrar no hemominas.gov.br, tem muitas orientações das doações e o que fazer diante da Covid para o portador de doença falciforme. E esses dados foram atualizados agora, dia 1º. E tem o Ligue Minas também, que é 155, opção 1. Porque às vezes você está com quadro gripal, mas você está receoso de ficar em casa, está com medo, angustiado, está apresentando dúvidas, esse canal vocês serão atendidos também, tá?
E a As gente meninas pede também vão divulgar esses canais, tanto no Instagram isso. quanto no Facebook, viu? E assim, e a gente se coloca à disposição também. Elas, né, as famílias têm o nosso contato, né? E aí a gente pode atendê-los, a gente está aqui para isso, tá? Então fiquem muito à vontade, quem for familiar que estiver aqui assistindo, para nos ligar, né? Que a gente dá as devidas orientações, né? Nós somos um grupo aí de 4 docentes e 6 acadêmicos de enfermagem, né? E estamos, assim, buscando dados atualizados para passar para vocês. Então, Todos a os gente, dias nós estamos todos os lendo as dias, coisas mais novas científicas que estão saindo. Todos os dias exatamente. no meu caso, noturno, porque eu tenho hábitos noturnos. Todas as Isso mesmo. madrugadas eu estou lendo tudo que está lançando. Tudo E que é tem isso publicado mesmo. científico. É. A gente espera que não seja necessário, né? O que que a gente espera? Que vocês sigam essas orientações que nós demos para prevenção, né? Para que justamente a gente possa lutar aí contra essa Covid-19, né? Então, assim, eu queria agradecer imensamente o convite aí da professora Patrícia, né? Agradecer não somente ela, mas as outras professoras envolvidas, as nossas 6 acadêmicas que sempre brilham. E agradecer também o pessoal que, né, que está aí, que participaram. Acho que nós não conseguimos responder todas as perguntas, talvez, mas nós nos colocamos também à disposição para responder pelo Instagram e pelo Facebook. Tá certo, gente? Muito E obrigada. vai dar tudo Tá certo. certo. Vai dar Obrigada, tudo Elaine. certo. Obrigada a todos. E o projeto está aí, um projeto maravilhoso, coordenado pela professora Elaine. Então, Por nós. muito obrigada e uma boa noite para todos. Lembrando que amanhã a nossa live da UFSJ-CCO será sobre cuidados paliativos com o professor Com Alexandre Ernesto Alexandre. da Silva. Não Exato. percam. Um abraço e boa noite para todos. Talvez dia 9 tenha também da residência, tá? Esqueci de comentar. Me perdoem. Nós estamos para confirmar. A residência Residência da saúde do multiprofissional em saúde adolescente? do adolescente. Isso. Tá Tá? ótimo. Se não for confirmado dia 9, vai ser após o feriado. Mas vai ter também com 2 profissionais residentes que estão atuando na linha de frente. Então, eu deixo aqui também. Excelente. As residências Tá bom? não pararam, elas continuam em todo o Brasil. Boa noite.